Bom dia a todos vocês, bem-vindos ao nosso estudo virtual, nosso Bait virtual, Beit Midrash, no qual estamos estudando agora um Mamar, o último discurso revisado e editado pelo Rebbe, o último discurso hassídico, inclusive entregue e distribuído pessoalmente das suas próprias mãos para todos os Hassidim que lá se encontravam. E como a gente falou, esse mamar tem uma importância fundamental nos assuntos que ele trata, e ele é considerado uma mensagem derradeira de um legado que o Rebbe deixa para todos nós, um testamento espiritual. Já que são muitos temas, e temas delicados, abstratos, místicos, espirituais, só fazendo um pouco de recapitulação de tópicos que nós abordamos. Nós falamos até agora, nós estamos no meio do capítulo 4 do estudo do Mamar, e nós falamos até agora sobre o papel dos líderes espirituais. Nós vimos também a influência recíproca entre os líderes e o povo, ou seja, os líderes transmitem fé para o povo, mas o povo também acrescenta em espiritualidade e elevação para o líder. Nós vimos os conceitos do pastor fiel e do pastor da fé, que são dois conceitos distintos, mas inclusos dentro do pastor, do líder espiritual. Nós abordamos a questão da fé a nível superficial envolvente, em contraste com a fé íntima, interior, aquela fé que foi internalizada. E nós falamos que o papel de Moshe Rabbeinu era de alimentar a fé. Em que sentido? Ele, como pastor de fé, ele nutria, alimentava a fé das almas judaicas, ou seja, as almas já eram detentoras e possuidoras de uma fé intrínseca, uma fé própria, mas para que ela não permanecesse só de forma vaga e superficial, a incumbência, a missão sagrada de Moshe, do pastor da fé, é internalizar essa fé, trazer essa fé para dentro de cada um, de forma que impacte sua vida, suas decisões, suas atitudes. Nós vimos também no Tikkun Zohar da Kabbalah que existe uma propagação da alma de Moshe presente em cada geração. E esse papel de internalizar a fé, de trazer a fé para dentro de cada um, se aplica não só a Moshe Rabbeinu, ao mestre Moshe, o primeiro Moshe, mas também aos líderes espirituais de cada geração, em cada época, que a eles também cabe, e eles desempenham esse papel, essa missão de internalizar a fé, de trazer a fé latente que já existe dentro de nós, trazê-la para dentro da nossa vida, para o nosso cotidiano, nas nossas decisões, nas nossas atitudes. Nós vimos como Mordecai era o líder espiritual na sua geração, na época do milagre de Purim, e que ele despertou o sentimento, a disposição de autossacrifício dentro do povo de Israel. Ou seja, o povo de Israel estava pronto de ir até o martírio para se manterem fiéis ao monoteísmo, a crença em um Deus único, a fé em Hashem, em Deus, na Torá e nas mitzvot. Nós vimos também como que através do sentimento aquebrantado que os judeus têm durante o exílio na Galut, através disso se chega não só à luz espiritual, mas se chega a atingir a própria luminária, se desperta, se revela, se faz manifestar a fonte da luz, a origem da luz, a própria essência, não é? Se chega a luminária em si, a fonte da luz. Nós estávamos vendo que aquilo que é trazido no Mamar do Rebbe anterior, que em Purim os judeus assumiram aquilo que eles iniciaram em Purim, na época de Purim assumiram de fato aquilo que haviam iniciado na hora da entrega da Torá, ou seja, o compromisso que haviam firmado na entrega da Torá, Naseh v'nishma, faremos e entenderemos, quando se comprometeram a cumprir a Torá, implementá-la, etc., isso se consolidou de fato apenas na época de Purim, na época de Mordecai. Foi lá, assim afirmam os nossos sábios, foi naquele momento que os judeus de fato assumiram aquilo que tinham se comprometido anteriormente.
e nós estávamos analisando o contraste entre as gerações. Existem gerações com muita revelação divina, na qual aconteceram milagres, maravilhas sobrenaturais, façanhas, proezas divinas, onde a revelação divina é explícita, é evidente. Em contraste, houveram gerações como a geração de Mordecai, quando aconteceu, antes de ter acontecido o milagre de Purim, decretos antissemitas, perseguições, opressões, decreto de extermínio contra todos os judeus, e algo não muito diferente disso é o que nós vimos também no século XX. Na geração do Holocausto, existem gerações onde a divindade está encoberta, onde nós não vemos a atuação divina, não só que não vemos a olho nu, mas até com o nosso intelecto a gente não percebe a presença e a atuação de Deus. Isso gera questionamentos, contestações, onde Deus se encontra, será que ele abandonou, por que ele permite que isso ocorra e assim por diante. Então existem gerações onde a provação, o teste de fé consiste, ele é derivado justamente do encobrimento divino, e como dizia um mestre racídico, até no jogo de esconde-esconde, porque alguém se esconde para que o outro venha procurá-lo, até achá-lo, até encontrá-lo. Essa é a regra do jogo. No jogo da vida também. Nós sabemos que Deus escreveu na Torá que haverão momentos de encobrimento, onde ele vai ocultar, encobrir o seu semblante. Eu irei encobrir, ocultar meu semblante naqueles dias. Com que finalidade? Que a gente o procure, que a gente vá buscá-lo, que a gente vai encontrá-lo no meio de toda essa escuridão. Então, existem essas gerações onde há o encobrimento, prevalece o encobrimento, mas esse encobrimento é o que nós estamos vendo agora no Mahamar, no discurso racídico, ele leva e torna necessária a atitude de autossacrifício por parte dos Yehudim para a manutenção da fé, manutenção da Torá e mitzvot. E nós vamos ver que esse autossacrifício, essa atitude de autossacrifício, essa disposição de estar pronto para o que der e vier, até de ir até o próprio martírio, como infelizmente aconteceu diversas vezes com inúmeras pessoas do nosso povo no decorrer da história, em várias épocas, em todas as gerações. Esse autossacrifício, nós vamos ver de onde ele é oriundo, ele é derivado da própria essência da alma. Então, isso são alguns tópicos, são alguns pontos daquilo que nós chegamos a ver até agora. Nós vamos, com o tempo, nós vamos recapitulando, só para não perder o fio da meada, já que aqui o assunto é muito profundo e elevado, mas nós estávamos na vez passada, estávamos ontem vendo o contraste entre as gerações da entrega da Torá, em contraste com a geração onde atuou Mordecai, que foi a geração onde os judeus foram submetidos a essa opressão terrível vinda de um antissemita como Haman, que tinha todo o poder na mão, era o primeiro-ministro do Império Persa, na época que esse império era a superpotência do mundo, né? E nós estávamos analisando esse paradoxo, aquilo que foi dito, que os judeus assumiram de fato, consolidaram o recebimento da Torá, em que momento? Só na época de Purim. Então nós estávamos perguntando, aparentemente na geração da entrega da Torá houve tanta revelação divina, houveram tantos milagres e maravilhas, não é? O êxodo, a saída do Egito, posteriormente a abertura e travessia do mar em seco, milagres fabulosos, e em seguida os preparativos e revelações antes da entrega da Torá e durante a própria entrega da Torá, uma revelação divina explícita jamais ocorrida na face da terra para a humanidade. Então, lá, por um lado, nós vemos Deus na sua magnitude, revelando-se de forma explícita, sua presença evidente, e mesmo assim a gente fala que espiritualmente dizendo, quando os judeus atingiram o ápice, quando consolidaram de fato a decisão de receber a Torá, o compromisso de assumir a prática das mitzvot, etc.,
Então se fala, assim foi dito, que eles de fato, eles receberam sobre si, assumiram de fato aquilo que haviam iniciado na época da entrega da Torá, assumiram de fato somente na época de Purim. E nós estamos falando, mas na época de Purim, lá não havia nenhum milagre, nenhuma maravilha, Deus, a divindade não estava explícita. É interessante que Megilat Esther, o livro de Esther, é o único livro bíblico nos 24 livros do Tanakh, nas 3 seções do Tanakh, na Torá, nos profetas, nas escrituras, é o único dos 24 livros onde o nome de Deus não consta nenhuma vez. E uma das explicações disso é que até o milagre de Purim também foi disfarçado e camuflado por trás da natureza. Ou seja, alguns poderiam dizer que aqui os judeus deram sorte, que a mulher escolhida pelo rei para substituir a rainha era uma judia e que ela pode interceder, e que Mordecai esteve a par de uma conspiração contra o rei que ameaçava a sua própria vida e por isso o rei tinha um débito moral com ele, e assim por diante. Quer dizer, pode-se dar várias explicações tentando justificar a salvação dos judeus por vias diplomáticas, por vias convencionais, por vias naturais, etc. Não é um milagre explícito como a abertura do mar e travessia em seco e assim por diante. Ou os milagres que aconteceram para os judeus na jornada do Êxodo e no deserto até a entrega da Torá. Então, naquela geração de Purim, não havia revelação divina explícita. A Shekhinah, a presença divina, não estava tão evidente. Mas mesmo assim, afirmam os nossos sábios que foi nessa geração que havia algo de superior nessa geração. E somente nessa geração é que, de fato, levaram a cabo o compromisso assumido na época da entrega da Torá, 1000 anos atrás, vários séculos atrás. E aqui, quando a gente analisa esse ponto e quando a gente compara essas duas gerações, na realidade a gente também está comparando e confrontando 2 tipos de situações. De onde emana a fé? De onde vem a fé? Então existem aqueles que talvez presenciaram na sua vida pessoal, viram a atuação divina, talvez tiveram a graça até de algum milagre, ou souberam reconhecer, mesmo que esse milagre às vezes vem camuflado, disfarçado, mas sabem perceber a mão de Deus atuando nas suas vidas. Então, uma pessoa que vê a atuação divina, talvez ela se sente cheia de gratidão e de obrigação, de compromisso perante Deus, etc. E isso a leva a seguir no caminho do bem, ou na prática das mitzvot, na implementação da Torá, na sua vida, no seu dia a dia, e assim por diante. Por outro lado, existem pessoas, ou situações, ou momentos, nos quais talvez é muito ao contrário, a pessoa não está vendo, a pessoa está clamando a Deus, a pessoa está em apuros, a pessoa pede socorro, a pessoa reza, ora, mas ela não está ouvindo a resposta, ela não está vendo Deus impactar a sua vida, ela não está vendo a divindade atuar no seu dia a dia ou naquilo que ela precisa e assim por diante. Então essa pessoa se encontra num desafio muito grande, porque sua fé está sendo desafiada. Onde está Deus? Por onde ele anda? Será que me abandonou? Será que ele atua mesmo? E etc. Então, o que é mais elevado? Será aquela pessoa que tem fé por causa das revelações divinas, ou que ela viu, ou que ela presenciou, que lhe contaram, etc., não é? Ou que ela sente? Ou será, então, nós temos aquela pessoa que tem fé pelas revelações, por perceber a mão de Deus atuando na sua vida? Ou será que é aquela pessoa que mantém a fé, apesar de todos os pesares, mesmo sem ver, sem sentir, sem perceber a presença de Deus, a atuação de Deus, a resposta de Deus, etc. Pelo contrário, a pessoa se sente desafiada, provada, testada, ela não está vendo, e etc. Mas mesmo assim ela mantém a sua fé. O que é mais elevado? Então, a partir desse mamar, disso que é trazido dos nossos sábios, que a geração de Purim, no final das contas, é mais elevada do que a geração da outorga da Torá. Porque vamos ver bem, na época da entrega da Torá,
os judeus foram cobertos de divindade por todos os lados. Havia milagres à torta e direita. Até o pão nosso de cada dia, não era o pão assado no forno, era lechem minashamayim, era o pão que vinha dos céus, era o maná, que os alimentava milagrosamente, ou seja, no dia a dia eles viviam com milagres. Viam milagres a cada instante. Havia a divindade presente nas suas vidas da forma mais clara, explícita e evidente possível. Por isso também a Hassidut explica que o mérito judaico na época da entrega da Torá é um pouco limitado. Ou seja, quando Deus lhes pergunta aos filhos de Israel, vocês querem receber a Torá? Puxa, depois que Deus produziu todos esses milagres, realizou todas essas façanhas, mandou as 10 pragas para os egípcios que os escravizavam, libertou miraculosamente os judeus do Egito, que era uma prisão onde ninguém conseguia escapar. Se não bastasse isso, ainda abriu o mar e abriu o caminho para que eles fizessem essa jornada no deserto. Deu para eles de comer em pleno deserto, comer, beber e etc. Lhes deu as vestimentas, lhes nutriu, manteve. Então, isso criou não só uma dependência total e completa por parte dos Yehudim, ou seja, que eles viam claramente, aqui ninguém podia dizer, não, a minha parnassá, o meu ganha-pão, o meu sustento vem do meu trabalho, vem do meu esforço. Não tinha trabalhos, empregos, jobs lá no deserto, etc. Estava muito claro e explícito aqui que tudo vinha de Deus. E por isso toda pessoa em sã consciência, toda pessoa normal, que não tem ingratidão, toda pessoa com mínimo de consciência, de ética, etc., por gratidão, essa pessoa está comprometida com aquele que claramente o alimenta, o nutre, lhe dá vida, existência para si, para todos os seus familiares, para todos os seus queridos, e mais do que isso, Deus nos envolveu naquela época, inclusive até com aquelas nuvens de proteção, etc., com tanto carinho, com tanto amor. Deus se revelou de tal forma, com tanta intensidade para o povo de Israel, naquele momento inicial da nossa jornada, do início da nossa jornada como povo, que a resposta, de certa forma, era óbvia. Quando Deus vem e pergunta, vocês querem receber a Torá? Quem iria dizer que não? Quando eles estavam cercados de tanto amor, de tanto carinho, de tanta proteção, uma atuação sobrenatural, regendo os rumos e destinos do povo judeu a cada passo que eles davam. Então, naquela hora, inclusive os livros racídicos dizem que, de certa forma, isso foi até uma manipulação divina. Ou seja, não tinha forma de recusar essa proposta. Vocês querem receber a Torá? Que outra resposta poderia ser, senão, claro que queremos e aceitamos? Isso seria óbvio. Mas, se pergunta, e se não houvesse todas essas revelações? Se não houvesse todos esses favores divinos? Se não houvesse toda essa benesse que Deus nos proporcionou e etc. Então, como seria e como ficaria? Se tivesse que ser uma resposta e uma atitude espontânea e natural, independente de todos esses favores, independente de todos esses prós, etc. Todo mundo quer fazer parte do time que está ganhando. E naquela época, esse era um momento histórico, único, onde o povo de Israel estava sendo, por assim dizer, tratado de bandeja, carregado por Deus com tanto amor, com tanto carinho, de uma forma sobrenatural. Então, quando se pergunta, vocês querem a Torá? É claro. Mas será que essa é uma resolução? Será que essa é uma decisão profunda, consciente, íntima, irreversível por parte dos Yehudim? Será que isso resiste a qualquer prova? Nós vimos que não, porque apenas 40 dias depois da entrega da Torá, houve aquele pecado grotesco e grave de idolatria, quando os judeus cometeram o pecado do bezerro de ouro. Pelo visto, algo que vem muito fácil ou muito depressa, também pode evaporar, pode desaparecer também muito fácil e depressa. Então havia fé, viram revelações, etc., mas aquilo não se firmou, aquilo não pegou firmemente e interiormente dentro dos Yehudim, por isso acabou dando também no que deu, no contrário.
Então, onde está o verdadeiro teste? Por isso se fala justamente na geração de Purim, quando a situação era oposta e inversa. Não haviam revelações, não haviam milagres, não haviam maravilhas, não havia intervenção divina evidente, explícita, muito pelo contrário. Havia perseguições, havia opressões, havia injustiça, havia antissemitismo, havia o decreto de extermínio do Haman, etc. Lá estava tudo contra. Tudo contra. Naquela época não valia a pena, simplesmente falando, não valia a pena ser judeu. Ser judeu era ter uma condenação à morte. Só por ser judeu e nada mais. Então, naquela época, não era nenhum benefício, não era nenhum privilégio, não era algo conveniente, muito pelo contrário, isso colocava em risco a vida da pessoa, de todas as suas crianças, de toda a sua família e assim por diante, simplesmente pelo fato dele ser ou querer se manter judeu. Se diz que justamente nessa época, falar que, olha, uma pessoa, eu gosto de ser Yehudi. Tem gente que gosta de ser Yehudi, por quê? Porque quando chega o Shabbat, eu gosto de gefilte fish, eu gosto de chont, eu gosto de kigel, eu gosto de kishke, são pratos tradicionais do Shabbat e assim por diante. Então tem horas e momentos que a gente pode achar é muito gostoso, é muito conveniente, é muito agradável ser Yehudi ou cumprir Torah e Mitzvot. Mas tem momentos, e não foram poucos esses momentos na nossa história, onde era bem ao inverso, era justo o contrário, não era gostoso, não era agradável, não era conveniente, etc. Muito pelo contrário, isso colocava em risco a nossa integridade física ou a própria vida. Por isso é só para entender porque a grandeza espiritual da geração de Purim, da geração de Mordecai, supera a grandeza espiritual da geração da entrega da Torá, da geração de Moshe. Porque na geração de Moshe, como a gente falou, tinha tantas revelações divinas, então a gente não sabe se eles estavam assumindo de fato porque realmente queriam ou porque foram induzidos ou manipulados para isso, com todos esses favores, com todos esses milagres, com todo esse tratamento VIP que receberam dos céus, que receberam de cima, com todas as revelações divinas presentes. Quando a gente sabe de fato que os judeus estão essencialmente comprometidos com monoteísmo, com judaísmo, com Torá e Mitzvot, com fidelidade a Deus, justamente quando dá tudo ao contrário, tudo ao inverso, quando não é conveniente, quando não é favorável, quando não é benefício algum, benéfico, etc. E mesmo assim, apesar de todos os pesares, mesmo com essa situação, apesar de todas as perseguições, opressões, mesmo assim, o Yehudi se mantém fiel a Torá e Mitzvot. Isso sim, consolida a decisão. Isso comprova que o compromisso é sério, que esse compromisso é irreversível, que isso está dentro de nós de forma inseparável, acima de toda e qualquer prova. Então, isso que nós estamos vendo no Mamar, que a geração de Mordecai foi aquela geração que consolidou de fato o que os judeus tinham assumido verbalmente na época da entrega da Torá, o compromisso com a Torá. O compromisso com Hashem, Naseh Benishma, faremos e entenderemos. Quando isso se consolida de fato somente na época de Mordecai. Então, só recapitulando, ele nos diz, Hinei az bisman gzeirat Haman, na época dos decretos de Haman não havia nenhuma revelação divina. Haya helem ve'ahester od yoter, o encobrimento, a ocultação de Deus estava ao máximo. Ve'afal piken, mas contudo, apesar de tudo isso, Bisman Matan Torah afirma os nossos sábios que na época da entrega da Torá, apesar de todas as revelações, Shayu Israel Betachlita Ilu, e os judeus estavam, pelas revelações divinas, eles galgaram níveis espirituais elevadíssimos, eles estavam no máximo da elevação. Porém, toda essa elevação representou apenas o início. Haitarakat chalá. Na linguagem do Pasuk, echelu lasot. Eles só começaram a fazer, só começaram a se comprometer, a se envolver com a Torá. Quando que consolidaram de fato o recebimento da Torá? Quando assumiram de fato, interiorizaram Bisman Gzeirat Haman, justamente na época do decreto de extermínio de Haman. Shayu betachlita shiflut, quando os judeus estavam no nível mais baixo, fisicamente, materialmente, espiritualmente, sem qualquer revelação divina, sem ver a luz no fim do
do túnel, sem perspectiva de esperança e de salvação. As davka kiblu ma'ashechelum bematan Torah. Quando mesmo assim se mantiveram fiéis ao judaísmo, a Torá e mitzvot, a fé num Deus único, naquele momento e somente naquele momento se diz é que eles consolidaram e assumiram de fato aquilo que, por assim dizer, apenas tinha se iniciado na época, o processo que tinha se iniciado na época da entrega da Torá. O Mevaer Bazé, diz o nosso Rebbe, que o Rebbe anterior no seu discurso racídico explica, de Bisman Agzeirah, qual é de fato a grandeza da geração de Mordecai, da geração de Purim, em termos espirituais. Por que essa geração é considerada tão elevada, mais do que a geração do Êxodo e outorga da Torá, liderada e conduzida por Moshe? Ele nos diz de Bisman Agzeirah, sabe por quê? Porque na época de decretos contra o judaísmo, contra o monoteísmo, perseguições, opressões, etc., Haya kiyum Torah u'mitzvot shelahem bemesirut nefesh. A prática de Torá e mitzvot por parte dos judeus naquela época, naquela geração de Mordecai, na época de Haman, na época de Purim, houve prática de Torá e mitzvot. Na geração da entrega da Torá eles também assumiram e também praticaram. A diferença é que nessa geração eles praticaram isso com Mesirut Nefesh, com alto sacrifício, com uma abnegação tão grande que estavam prontos de ir até o martírio. Ou seja, aqui houve uma anulação completa. As pessoas colocaram em jogo a própria vida. Eles sabiam que aqui Haman estava perseguindo todos os judeus e tinha proibido práticas judaicas, praticar judaísmo, e mais ainda em público, era risco de vida. Mas eles não se intimidaram com nada disso, não se importaram com nada disso. Eles sabiam, nós não podemos, assim como um peixe não pode sobreviver fora d'água. Os judeus sentiam naquele momento, aconteça o que acontecer, seja qual for o decreto, sem Torá e mitzvot nós não podemos viver. E eles não só que praticaram Torá e Mitzvot, outras gerações também praticaram, mas praticaram imbuídos de Mesirut Nefesh. Mesirut Nefesh significa uma atitude de auto-sacrifício, de uma dedicação total, prontos até a ir ao martírio se necessário. Então, esse tipo de dedicação, esse tipo de entrega, de abnegação, não estava presente nas gerações anteriores. Pelo contrário, como nós dissemos, houveram gerações onde era muito bom, gostoso, agradável ser judeu, praticar o judaísmo, fazer parte do time que está ganhando, participar desses milagres especiais, das coisas sobrenaturais que faziam parte da história do nosso povo, etc., mas nessa geração que nada disso estava presente, muito pelo contrário, e portanto era necessário uma abnegação, uma dedicação total, uma determinação tão forte, tão firme, ou seja, que resista a qualquer desafio. Então, essa é a grandeza da geração de Purim, por isso se fala que foi essa geração que consolidou o processo. Vamos salientar algo que também é bom, importante dizer, porque aqui nós falamos Mesirut Nefesh, auto-sacrifício, isso é uma coisa muito elevada, mas uma coisa dramática, uma coisa... Né? Não foram poucos os judeus nos autos de fé que sacrificaram suas próprias vidas em outras situações, circunstâncias na história. Infelizmente, isso foi recorrente na história do povo de Israel várias vezes, mas Mesirut Nefesh não significa só sacrificar a própria vida. Como Hassidut explica em diversos lugares, inclusive em hebraico a palavra Nefesh é trazido como alma, vida. Portanto, Mesirut Nefesh, entrega da alma, da vida. Seria o conceito do auto-sacrifício. Mas a palavra Nefesh em hebraico, e até no hebraico bíblico, Im yesh et nafshechem, Nefesh significa também vontade. Vontade e desejo. E isso combina muito bem com os ensinamentos do Baal Shem Tov, em nome de Rav Sadia Gaon, onde se encontra a vontade e desejo da pessoa, lá se encontra a sua essência. Onde nós vamos encontrar a essência, onde nós vamos descobrir qual é a essência do indivíduo, onde está
onde repousa, onde se concentra a sua vontade e o seu desejo. Mas de qualquer forma se diz que a vontade é chamada de nefesh. Nefesh, o mesmo nome que se dá a vida e alma, é o nome que se dá em hebraico para a vontade. Então se fala que Messirut Nefesh, entrega do Nefesh, não quer dizer só entregar a vida, mas muitas vezes significa entregar ou sacrificar a sua vontade, o seu desejo, a sua paixão, o seu interesse. Né? Então muitas vezes autossacrifício não significa o que apenas nos autos de fé, judeus que foram jogados à fogueira e queimaram, arderam pela fé monoteísta. Muitas vezes, Messirut Nefesh, na nossa vida, no nosso dia a dia, significa entregar e sacrificar a nossa vontade. Nós temos vontade de fazer alguma coisa, mas a Torá proíbe. Nós temos desejo ou atração por uma determinada coisa, mas dentro das mitzvot isso é proibido. Nós temos, enfim, né? Vontades, desejos, paixões. Quando uma pessoa sacrifica a sua própria vontade, e o que é a sua vontade? É lá onde se encontra o seu ego na sua plenitude, né? Onde está a vontade, onde está a essência da pessoa. Às vezes a vontade, o desejo, a ambição da pessoa, onde a pessoa está concentrada, para onde ela está voltada, lá é onde ela está com tudo. Quando a pessoa renuncia a isso, quando a pessoa sacrifica isso, por causa da Torá, por causa do judaísmo, isso é, não só que também é, isso é de fato Messirut Nefesh. Isso é um auto-sacrifício. Isso também é um tipo de martírio. A pessoa que está sacrificando o seu ego, o seu desejo, a sua vontade. E isso tem um valor enorme, como nós estamos vendo aqui nesse Mamar. E aqui ele nos acrescenta, o nosso Rebbe traz um ponto importante também, adicional, Denosaf, lazesha elehem mesirut nefesh lo likfor chas veshalom. Os judeus, na época de Mordecai, não apenas que tiveram essa atitude, essa disposição de autossacrifício, de ir até o martírio para não negar a fé num Deus único, a fé monoteísta, para não negar a fé em Hashem, a fé no judaísmo, Deus nos livre, que me voar Toraor, conforme explicado no livro Toraor, que é um clássico do Rav Shneur Zalman, do autor do Tânia, clássico que explica versículos da Torá de Megilat Esther. Lá ele traz Shebaim hayu memirim datam lo hayu osim lahem klum. O decreto de extermínio de Haman era contra os judeus. E como a gente falou, não tinha para onde fugir. Por quê? Porque ele reinava sobre todos os países, 127 países e províncias da época. Não tinha para onde escapar, não tinha onde se refugiar, não tinha a quem recorrer. Esse decreto incidia sobre o mundo todo, sobre todo mundo no mundo todo. Não tinha para onde fugir. O decreto incidia sobre todos os judeus, um decreto de extermínio sobre todos os judeus. Só tinha uma única escapatória. Sabe qual era? Deixar de ser judeu. Renunciar ao judaísmo. Como o decreto incidia, recaía sobre os judeus, sobre todos os judeus, sem exceção, homens, mulheres, idosos, crianças, jovens, todos os judeus sem exceção. A única escapatória, sabe qual era? Deixar de ser judeu. Como o decreto incidia somente sobre os judeus, aquele que renunciasse ao judaísmo, que afirmasse que ele não quer ser judeu, não é mais judeu, etc., ele estaria isento da condenação à morte, ele seria poupado. Mas mesmo assim, como a gente falou, desde a emissão do decreto, desde que ele foi lançado até o milagre de Purim, passou-se quase um ano, cerca de 11 meses. Mas se fala, e assim é trazido nos livros, que durante todo esse período, por mais que eles tinham essa saída escapatória, renunciar à fé judaica, que a Gzeirah haitá rak ale Yehudim, porque o decreto incidia somente sobre os judeus, ve'af al piken, mesmo assim, lo alta al datam machshevet chutz chas v'shalom. Durante, aqui não foi um espasmo, não foi um impulso momentâneo, não foi uma coisa de uma hora ou de um dia. Não, 11 meses, todo mundo teve bastante tempo para pensar, para refletir, para ruminar o assunto, por assim dizer, para se arrepender, para mudar de ideia. Mas mesmo assim, durante 11 meses, se fala que o povo inteiro, sem exceção, ficou firme e fiel na sua fé,
de não renunciar, Deus nos livre, ao judaísmo, ao monoteísmo, à crença num Deus único, a Torá e mitzvot, etc. E ninguém do povo teve um pensamento externo sequer, uma cogitação, quem sabe, só para salvar a vida, para se preservar, se declara, se fala e etc. Mas sequer um pensamento externo, assim diz o Rav Shneur Zalman, não tiveram durante todo esse tempo e esse período. Então isso é nobre, isso é digno, isso é fantástico, fabuloso. Mas a Hassidut se aprofunda tanto que ela até vai nos dizer, traz dimensões mais profundas. E aqui nós estamos fazendo uma anatomia da nossa alma e da nossa fé. E aqui a Hassidut nos lança um desafio ainda maior, dizendo que tudo isso, com tão nobre e elevado que é, mas ainda não é o máximo. Existe algo, uma atitude ainda superior a essa. Qual é? היה להם מסירות נפש גם על קיום התורה ומצוות. Os judeus tiveram e mantiveram uma atitude de autossacrifício também em relação ao cumprimento de Torá e mitzvot. Ou seja, não apenas para eles declararem que não acreditam em Deus, ou que não acreditam em um Deus único, ou que aceitam outras divindades, idolatrias, cultos, etc. Né? Porque isso é negação da fé. Mas não só para isso eles tiveram Mesirut Nefesh, tiveram autossacrifício, mas não, para o cumprimento de Torá e Mitzvot, para cumprir cada mitzvah e qualquer mitzvah que fosse das 613 mitzvot, se era para colocar o tefilim, se era para comer matzot em Pesach, o que fosse, mas é uma prática judaica e por causa de cada prática judaica eles poderiam ser mortos, eliminados. Um instantinho apenas, me desculpem. Então, mesmo assim, judeus não só que não renunciaram à fé, mas não abriram mão da prática de Torá e Mitzvot. E aqui há uma nuance muito especial. E mais do que isso, não só que mantiveram o cumprimento de Torá e Mitzvot, mas fizeram isso publicamente. Não fizeram só as escondidas, discreto, para não ser... Não, vamos assumir publicamente o nosso judaísmo, a nossa fé, a nossa prática de mitzvot, sem ter vergonha, sem ter medo, sem se intimidar. E qual é o ponto aqui? No Tânia, Rav Shneur Zalman, na obra básica, na obra mestra da Hassidut Chabad, lá Rav Shneur Zalman traz que quando um Yehudi vai para o autossacrifício, vai até o martírio pela sua fé, isso significa que naquele momento se revela dentro dele a essência da sua alma. E que todo Yehudi, pela sua essência, pela essência da sua alma, ele não pode nem quer, ele não quer nem é capaz de se separar e de se desvincular de Deus. Isso faz parte da sua essência, estar ligado a Deus. Por isso, quando se manifesta a essência da alma de um Yehudi, ele não pode nem quer se desvincular de Deus. Por isso, se for necessário, ele vai até o martírio. Mas lá no Tânia ele diz que essa explicação, por que a filo kal shebekalim, como que nós vimos no decorrer da história, que até as pessoas mais levianas, haviam Yehudim que durante a vida toda não foram praticantes, não eram religiosos, não eram observantes de Torá e Mitzvot, não eram pessoas de fé assumida e declarada e etc. Muito pelo contrário. Mas mesmo assim, quando chegou a hora do vamos ver, então eles podiam dizer, para que eu preciso disso? Para que ele precisa se sacrificar? E para que ele precisa colocar em risco a sua vida? Mas, historicamente, nós sabemos, isso está até documentado, e nós vimos na história, infelizmente, que milhares de Yehudim foram até o martírio, incluindo até esses Yehudim, esses judeus levianos, em termos espirituais ou em termos religiosos, em termos judaicos, mesmo que a vida toda foram levianos, quando chegou a hora da verdade, a hora do vamos ver, quando houve esse desafio, quando era ou renunciar, renegar a fé, ou ir à fogueira, eles escolheram ir à fogueira e sacrificar a própria vida. Mas
Na Hassidut se fala, isso é nobre, digno, elevadíssimo, isso é uma coisa fantástica. Mas mesmo assim isso ainda não é o máximo. Por quê? Porque esse é um gesto único. Uma vez, é um desafio, uma vez. É claro que isso custa vida. Mas talvez a pessoa acredita no Gan Eden, no paraíso, no mundo vindouro, na eternidade da alma, e ele vai ser recompensado por isso, e na verdade se diz que o mérito dessas pessoas que foram até o martírio pela fé, isso é uma coisa extraordinária que a gente nem pode imaginar. Então, vamos dizer, aqui a pessoa faz um gesto de sacrifício, naquele dia, naquela hora, lhe custou a vida, mas foi um gesto. Porém, aquela pessoa que tem o desafio não só de morrer pela fé, mas viver pela fé, viver todo dia e cada dia da sua vida pela fé. Nesse sentido se fala, olha, entre aspas, até morrer pela fé ainda é fácil. Ou seja, é um gesto, uma hora, um dia, custa a vida, mas a pessoa fez esse sacrifício uma vez, teve aquela coragem, teve aquela obstinação, aquela fé cheia de determinação e fez esse gesto uma vez. Mas se fala que morrer pelo judaísmo ainda não é o ideal, ainda não é o mais difícil. Sabe qual é a grande missão, qual é o grande desafio? Viver pelo judaísmo, viver com o judaísmo, viver com a fé, imbuído da fé, implementar isso na sua vida, na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a cada dia, a cada hora, a cada momento, a cada decisão. E lá, então aqui, isso é o que o nosso Rebbe salienta, que na época de Purim, os judeus não só estavam dispostos de ir ao martírio para não negar a existência de Deus, ou a fé no Deus único, mais do que isso, eles se arriscaram não só uma vez, eles se arriscaram dia a dia, cada hora, no cumprimento e prática de Torá e Mitzvot. Eles não abdicaram da prática de Torá e Mitzvot, não só que não renegaram a fé. Nenhuma mitzvah, nenhum preceito, estudo da Torá. Mordecai reunia 24.000 crianças para estudar em público Torá junto com elas. E esse é um ponto adicional. Não só que não renegaram a fé, não renegaram Torá e Mitzvot no dia a dia. E não só isso, publicamente assumiram isso abertamente, publicamente. Então, esse é o mérito da geração de Messirut Nefesh. Essa é a grandeza da abnegação total, do autossacrifício, de estar disposto de ir até o martírio. Quem desperta essa fé profunda? Quem desperta nos Yehudim essa atitude, essa disposição, essa prontidão de ir até o autossacrifício? Diz o Rebbe no Mamar, Veitorerut Messirut Nefesh Shelahem, o despertar desse autossacrifício neles, nos Yehudim, daquela geração do decreto de Haman, Haitá Alidei Mordechai Yehudi. Isso ocorreu, quem despertava, quem insuflava, quem motivava essa atitude, essa fé, essa disposição de ir até a última das consequências, né? Até o martírio. Isso foi Mordechai Yehudi, o judeu Mordechai, que era Moshe Shebedoró, que ele era o Moshe, a propagação da alma de Moshe, ele era o Moshe da sua geração. Vezeu, continua o Mamar e nos diz, e esse é o significado do Vekibel HaYehudim et asher echelu la'asot, que os judeus na época de Mordechai, eles assumiram de fato aquilo que tinham iniciado a fazer na época da entrega da Torá, de Bematan Torá Haitara Katchalá. E Matan Torá, na outorga da Torá, tudo lá não passou apenas do começo, é o início de tudo, não se consolidou, não se fechou de fato. O Bisman Gzerat Haman, justo, paradoxalmente, naquela época, que não havia revelação divina, que só havia desafios, que havia ocultação, etc., naquela geração de Haman, Haitá Kabbalah, foi então que se consolidou o recebimento, foi então que os judeus assumiram de fato. Ou seja, se você está comprometido de fato com alguma coisa, não é só quando te convém, não é só quando é agradável, não é só quando você se identifica com isso, etc., ou quando você está inspirado, ou quando você está vendo, não é, revelações, etc. Muito pelo contrário.
onde a gente testa e percebe o nosso compromisso com a causa justamente nos momentos obscuros, justamente naqueles momentos cinzentos, justamente naqueles momentos onde a gente não tem inspiração, não está tendo visões ou motivações, etc. Muito pelo contrário. Talvez até a gente pudesse ter muitos questionamentos, contestações, dúvidas, quando mesmo nessa época, nesses momentos, mesmo nessa situação, a gente persevera, a gente se mantém fiel e faz. Isso é a prova de que o processo está consolidado dentro de nós e que de fato nós assumimos e nos comprometemos com essa causa. Isso que nos fala o Mamar. Então, Bisman, Gzerat Haman, הייתה הקבלה. כי על ידי שהיה להם אז מסירות נפש בפועל על תורה ומצוות, exatamente através disso que os judeus tiveram essa atitude de auto-sacrifício na prática, não só na teoria, não só que declararam. Na prática estavam arriscando de fato suas vidas todo dia e a cada dia, pela Torá e pelas mitzvot. Isso então trouxe uma elevação espiritual de maior altura, de maior ordem possível para todos os judeus. Benyan ze lemadregana alet yoter, a tal ponto que isso elevou os judeus de sobremaneira, mais do que a elevação que eles atingiram mikmo shaya bisman matan Torah, na geração da entrega da Torá. Na geração da entrega da Torá, eles tiveram o grande mestre Moshe, eles tiveram o preparativo intensivo de 7 semanas, 49 dias, etc., de purificação, de elevação. Eles viram a olho nu, com olho carnal, divindade, revelações divinas, milagres, maravilhas, etc. Mas mesmo assim, com toda a elevação então que os judeus chegaram na época da outorga da Torá, se diz que a elevação que eles atingiram na época de Mordecai foi mais elevada ainda. Por quê? Porque eles desenvolveram, cultivaram, manifestaram, revelaram dentro de si e na prática a atitude de Mesirut Nefesh, a atitude de autossacrifício pela fé, pelo judaísmo. Isso é a coisa mais elevada, isso é um reflexo de manifestação da própria essência da alma. Por isso se diz que somente naquela geração se consolidou o processo, de fato eles receberam, de fato assumiram e se comprometeram com a causa. Vikibela Yehudim, os judeus assumiram, receberam sobre si naquela época, só em Purim, a Torá de fato. Aqui na conclusão desse capítulo, o Rebbe ainda analisando a explicação, os comentários de Beatat Tetzaveh e a ordem de aparição, de como eles são elaborados no discurso racídico do seu antecessor, do Rebbe anterior. Diz o nosso Rebbe, Velichura e Eshlomar. À primeira vista, aparentemente, a gente poderia dizer, baseado no que a gente explicou, Sheaperush bekatit lamaor. Lembrem-se que a gente estava explicando o final do versículo, ou seja, que se traz o azeite de oliva para Moshe, líder espiritual. Ou seja, que isso também acaba iluminando a alma do próprio Moshe, a reciprocidade. Moshe alimenta, nutre, interioriza a fé dentro dos Yehudim, e em contrapartida eles trazem para Moshe o combustível, o azeite que vai fazer brilhar e iluminar mais a alma de Moshe. No final do versículo está escrito Katit Lamaor, que a oliva, a azeitona é prensada, é pressionada, é amassada, é esmagada, e isso leva a luminária. E aquela questão que a gente já tinha proposto, não? Ou seja, que se extrai o azeite amassando e pressionando a oliva. Não é? Mas a gente perguntou por que não está escrito apenas para iluminar, para trazer a luz. Por que não lehair? Por que está escrito aqui em hebraico lamaor? Para trazer a luminária. Então a gente explicou que justamente esse processo, quando Yehudim passam por essa pressão, por essa opressão, que às vezes são esmagados, massacrados em termos espirituais, contra a sua fé, até em termos físicos, materiais, etc. Mas isso é o que leva a luminária. Luminária aqui significa a fonte da luz, significa a própria essência da alma, não só uma revelação, uma luz adicional, mas a luminária é a fonte da luz.
Então aqui a gente poderia explicar Shalidei Katid, justamente através disso que são exprimidos, como a gente explicou, justamente nas gerações que os judeus foram oprimidos e pressionados, ou seja, quando e onde se revelou a luminária essência da alma, não foi na época favorável, no momento propício da entrega da Torá, quando os judeus já estavam libertados do Egito, quando estavam sendo conduzidos e guiados por Deus, quando tinham todas as suas necessidades supridas no deserto. Não, justamente naqueles momentos de pressão e opressão, Katit, quando o judeu estava quebrantado, quando ele estava oprimido, Magim le'amaor, é através disso e somente aí, somente então que se desenvolve. Na época de Matan Torá, da entrega da Torá, se chegou a uma luz, iluminaram suas almas com as revelações, mas não atingiram a própria luminária, não conseguiram trazer à tona, manifestar e revelar a própria fonte da luz, a luminária em si. Quando ela se manifesta, justo sob pressão e justo sob opressão. Quando se aperta, não é? se esmaga a oliva, daí ela vai se extrair dela aquele azeite puro que vai não só brilhar e iluminar, mas vai levar a luminária em si. Ou seja, o Beur al-Zeh. Então a gente imagina que isso seria uma explicação. Por que Shebizman Agzeirah Dafka? Porque justamente, ou até paradoxalmente, na época de decretos, que são decretos contra a Torá, a mitzvot, a fé judaica, que são épocas de encobrimento, onde não se vê divindade de forma explícita, não se percebe a atuação de Deus intervindo na história, no mundo. Por que justamente nessa época, Dafka, Baule Mesirut Nefesh? Então, isso torna necessário que nessa época os judeus assumam uma postura de autossacrifício, porque não está sendo conveniente, não está sendo agradável, etc. Então, por que se manter ainda dentro disso? Esse é um autossacrifício. Beofen nale beoter. Então, é isso que os torna elevados de uma forma ímpar. Isso é o que traz uma elevação espiritual inigualável, maior do que aquela que havia na época da revelação, da entrega da Torá. Por quê? Que Mesirut Nefesh mitzad etzem haneshama. Nós vamos falar mais sobre isso na próxima ocasião. Mesirut Nefesh, essa atitude, essa disposição de ir até o martírio, de autossacrifício, é uma expressão da essência da alma. Isso é algo que vem da própria essência da alma, algo que está acima de revelações. Quando a gente fala que é algo que vem acima da essência da alma, ou seja, uma pessoa não toma uma atitude dessas, não tem essa disposição, não é por fatores intelectuais, não é porque ele entendeu, ele sabe, ele entende, ele compreende, ele conhece, não. Tudo bem, conhecer, entender é importante, mas não é isso que vai levar a pessoa a tamanha determinação, a tamanha obstinação para levar a sua fé até as últimas consequências, até o martírio. Não é tampouco pelo lado sentimental ou emocional, não é porque uma pessoa sente muito a fé, o judaísmo, e por isso ele vai até lá. Não, também não é tampouco por isso. Não é até pelo seu lado espiritual, como a gente viu que até pessoas que espiritualmente estavam muito distantes fizeram isso, foram ao martírio. Então, o que leva a pessoa a isso? O que leva? Se não é o intelecto, se não são as emoções, se não é a sua espiritualidade. Então, isso é algo mais profundo, e às vezes não é nem só pela fé, é pela revelação, pela manifestação da essência da sua alma. Quando se manifesta, quando vem à tona a essência da alma, então, pela essência, como a gente falou, uma alma não pode, não quer, não aceita de forma alguma estar desvinculada de Deus. Por isso, ela vai até as últimas consequências, né? Então, por isso se diz que aquelas gerações que necessitaram de Mesirut Nefesh, de autossacrifício, então isso trouxe à tona, revelou a essência da alma, que em geral não se manifesta, mas naqueles momentos a opressão se manifestou. Isso traz à tona o Maor, isso traz a luminária, não só a luz, mas a própria fonte da luz. Maor shemimenu nimtzaor, ve'alidei shayu az bematzad v'dekatit, já que naquela época os judeus estavam sendo pressionados, oprimidos, esmagados, e por isso ele estava nishbar venidka, o Yehudi se sentia aquebrantado, partido, naqueles momentos, e justamente naqueles momentos, por causa disso, em função disso, nidgale etzem haneshama maor.
Nessa hora se manifesta no Yehudi a essência da sua alma, não só a luz espiritual, mas a própria luminária, a própria essência da alma, e daí ele tem forças, poderes ou incríveis que se manifestam, não é? Acima do intelecto, acima das emoções, acima do seu lado espiritual, acima do lado prático funcional dele. Isso é capaz de levar a tomar atitudes que ele se supera. Por quê? Porque aqui se revela a essência da sua alma. Mas o Rebbe diz que aqui é uma observação. Ou seja, a gente poderia pensar o que leva o judeu a esse estado especial, a essa manifestação da essência da alma. A gente poderia pensar que é a prensa, isso que ele é apertado, isso que ele é perseguido, que ele é oprimido, isso traz à tona, é isso que traz à tona a essência da alma. Mas diz o Rebbe, se a gente observar bem, se a gente estudar bem o texto e a ordem do texto, no discurso racídico do Rebbe anterior, a gente vai ver que esse não é o único fator que traz à tona a essência da alma. Aval memshech beseder inyanim b'ma'amar, da sequência e da ordem de aparição dos temas no discurso do Rebbe anterior, que lá a ordem de aparição consta she'aperush bekatit lamaor, onde quando o Rebbe anterior traz a explicação desse conceito, katit, espremido, pressionado, para levar, trazer, revelar a luminária, esse assunto é trazido lá depois que ele expõe o papel, a missão e a grandeza do pastor fiel, daquele que alimenta a fé, daquele que interioriza a fé dentro dos Yehudim. Portanto, diz o Rebbe Mashma, a gente entende e deriva dessa explicação no Ma'amar, dessa sequência no Ma'amar, no discurso do Rebbe anterior, de Inyan Katit Lamaor, Shayach Gam Lazeh, que esse fato de estar aquebrantado, isso trazer à tona a luminária, a essência da alma, a fonte da luz, etc., isso não é só uma consequência circunstancial das pressões e opressões que os judeus são ou foram submetidos, mas isso também está ligado com o Raya Mehemna, com o pastor fiel, Shemoshe Zanu Mefarnes et Emunah Shetie B'Primiut, que isso também é uma consequência e também é derivado do fato de Moshe estar alimentando e nutrindo a fé que já latente, a fé que já existe dentro dos Yehudi, mas que ele está levando isso para dentro de cada Yehudi, para dentro da sua vida, para estar presente, atuante e decisiva. Portanto, daqui a gente entende, vamos dizer assim, que talvez existe o objeto e o sujeito, ou seja, existe esse fenômeno de manifestação da essência da alma judaica, que isso é um fenômeno especial e único, que se revela, se manifesta em raras ocasiões, mas se fala que isso está ligado com o conceito de autossacrifício, e por isso, Katit Lamaor, aquelas gerações, quando se manifestou, quando se chegou a esse nível espiritual elevadíssimo, somente naquelas gerações que foi necessário Messirut Nefesh, que pelas pressões, opressões, perseguições, foi necessário chegar até o autossacrifício, a disposição até de martírio, uma anulação completa do próprio ser, do seu ego, etc., deixando de lado tudo apenas pela fé e pela prática de Torah e Mitzvot, etc. Então, por um lado, existem os fatores circunstanciais de tempo e espaço, em épocas como essa, em locais como esses, em situações como essas, onde havia as perseguições, etc. Mas a gente poderia pensar que são só essas circunstâncias e só essas situações que trazem à tona a essência da alma, mas nos alerta o Rebbe e fala que pela exposição do Rebbe anterior no seu Ma'amar, que o Rebbe anterior, quando ele fala sobre o Maor, sobre a aparição da luminária, da fonte da luz, que isso representa a essência da alma na sua manifestação mais elevada, ele traz isso na sequência da explicação do conceito de Raya Mehemna, do pastor fiel. Quem é o pastor fiel? Moshe Rabbeinu. E não só Moshe, mas a propagação de Moshe presente em cada geração. Qual o papel deles? Eles internalizam aquela fé latente que já existe dentro de nós, mas que às vezes pode estar vaga e superficial. Eles trazem isso para dentro de nós, para estar bem embutido, enraizado, para estar impactando as nossas decisões, nossas escolhas, nossos atos, nossa fala, nosso pensamento, fala e ação.
Então, esse fator também contribui, também é necessário para chegar ao Katit Lamaor, para chegar à luminária, para chegar à revelação da essência da alma. E essa essência da alma é o que se manifesta, é aquilo que na linguagem cabalística é chamada de Yechidah Shebenefesh. No Midrash é trazido que a alma tem 5 nomes. Esses 5 nomes em hebraico são sinônimos, cada um de acordo com a Kabbalah representa um outro nível de espiritualidade: Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechidah. O nível básico elementar é aquele que é chamado de Nefesh. Isso também é um nível funcional orgânico. Já o nível chamado Ruach, que às vezes é traduzido como espírito, isso está ligado mais com emoções, com o lado espiritual, emocional, sentimental. Por outro lado, o Neshama está ligado com o nível espiritual e intelectual. Chaya já é um nível transcendental e Yechidah é um nível que vai estar presente em Mashiach. Mas dentro de nós, dentro de pessoas simples e comuns como nós, isso pode se revelar apenas em ocasiões muito especiais. E uma dessas ocasiões eram essas situações onde judeus eram testados na sua própria fé. Nós vamos parar hoje por aqui. Se Deus quiser, amanhã nós prosseguimos e continuamos. Tenham um ótimo dia e uma ótima semana. Tudo de bom.